Olá, estamos de volta com a nossa leitura da Ciência Sagrada da Bhagavad Gita e hoje estamos começando uma nova plataforma para que a gente encontre soluções para os nossos problemas emocionais e a gente possa ter a oportunidade de ouvir da própria personalidade de Deus nos versos da Bhagavad Gita, a ciência suprema da alma, ditada pelo próprio Supremo, onde nós, conjuntamente com o arqueiro Arjuna, aquele que não queria lutar sua batalha e que sentiu vários sintomas, né? Teve essa sensação de medo, de fraqueza e de desistir de lutar sua própria batalha, que é o que comumente acontece com todos nós. Nós temos esses medos instalados dentro de nós e buscamos dentro desse momento em buscar uma alternativas para que a gente possa solucionar essas nossas demandas espirituais, mentais, emocionais e físicas. E nada melhor do que a ciência sagrada, Bhagavad Gita, a ciência que nos traz o conhecimento acerca de Deus, o conhecimento acerca de nós, quem nós somos, e nós somos uma alma em um corpo condicionado, e justamente por ser condicionado, nós estamos vivendo essa condição de sentir e de estar sentindo esses diversos sintomas. Então, encontre soluções para seus problemas na Bhagavad Gita. Hoje vamos começar a plataforma Praticando o Perdão. Capítulo 11, verso 44, a forma universal, onde Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, vai falar para nós como é que podemos sermos misericordiosos com nós mesmos e sermos misericordiosos com o outro, e principalmente termos essa oportunidade de acessar a grande alma, a grande luz divina, a grande personalidade de Deus. Deus tem o seu lado pessoal, como a Suprema Verdade Absoluta, a pessoa suprema, o próprio Supremo, e também tem seu lado impessoal, através de várias obras de Deus aqui nesse planeta, né, na natureza, em tudo que ele criou, e tudo que foi criado e tem sua assinatura. Então, praticando o perdão, algo bastante difícil nos dias de hoje, a gente praticar o perdão e buscar essa alternativa que é viver livre desse sentimento de rancor, esse sentimento de guardar mágoas, esse sentimento de não perdoar, esse sentimento de se achar que nós somos o certo e que todos são os errados, os outros são os equivocados da vida, quando na realidade, quando temos essa dificuldade de perdoar, precisamos nos olhar para dentro e olhar para o alto. E esse alto não significa ficar olhando para o além ou nada, mas sim buscar a resposta para as nossas vidas, que é o conhecimento acerca de quem eu sou, quem é Deus primeiramente, quem sou eu, qual é a minha relação com Deus, o que é que eu estou fazendo aqui, e quando eu sair daqui deste mundo material, tudo se acaba ou eu vou para onde? E por a gente não saber essas respostas, por estarmos na plataforma da ignorância, nós precisamos buscar esse perdão em nós para que a gente possa se perdoar dessa ignorância, porque essa ignorância, ela nos cega, ela nos deixa totalmente tolos, ela nos deixa totalmente fora de foco da realidade de quem realmente nós somos, porque a alma, ela é puro amor, ela tem todas as qualidades de Deus, mas em quantidades diferentes, porque só Deus tem qualidades infinitas. Então, o perdão é um ato de amor. Então, vamos fazer as nossas reverências com a Gyana Timiranda Siar, Gyana Janaslakaya, Chakshu Militar Jena Tasmai, Sri Guru Venamaha. Embora eu tenha nascido na mais escura região da ignorância, esse mundo material, o meu mestre espiritual, Deus, Krishna, abre os meus olhos com a luz do conhecimento transcendental através das escrituras sagradas, que são as nossas mães, que nos levam ao conhecimento do nosso Pai maior. E aí, a tal mestre
espiritual, a tal mestre professor, a tal mestre guru, aquele que abre os meus olhos e diz, acorde e saia dessa ignorância, devemos prestar nossas humildes e respeitosas reverências ao Senhor primordial, a causa suprema de todas as causas Krishna, toda atrativa e toda atraente na filosofia da ciência da devoção Bhakti Yoga, e a Srila Prabhupada, nosso mestre de Bhakti Yoga, e a nosso mestre espiritual, cada um com seu mestre espiritual, e a todos aqueles que nos ajudam a crescer dentro desse movimento de consciência de Deus, consciência de Krishna. Capítulo 11, verso 44, aqui, praticando o perdão. És o Senhor Supremo que deve ser adorado por todos os seres vivos. Então, eu me prostro para te oferecer minhas respeitosas reverências e pedir tua misericórdia. Assim como o pai tolera a insolência de seu filho, um amigo tolera a impertinência do amigo, ou uma pessoa tolera a familiaridade de seu parceiro, ou uma esposa tolera a familiaridade de seu parceiro, por favor, tolera os erros que acaso eu tenha cometido contra ti. Então, aqui é um pedido de súplica a Deus, a Krishna, para que a gente possa receber essa compaixão, essa misericórdia de Deus, que Deus nos dá todo momento, toda hora, todo segundo e minuto e átomo de segundo em nossas vidas. Então, eu vou ler novamente. És o Supremo que deve ser adorado por todos os seres vivos. Então, Deus é o Supremo, Krishna é o Supremo, onde nós devemos o adorar acima de tudo e de todos. E que nós, como seres vivos, né, nós somos almas em corpos materiais, condicionados, e nós estamos aqui na plataforma material, estamos na plataforma dos seres vivos. Então, eu me prostro para te oferecer minhas respeitosas reverências, reverenciar a Deus o tempo inteiro e pedir tua misericórdia, porque só Deus pode ser misericordioso, o resto a gente até tenta ser, mas igual a Deus, só Deus o é, misericórdia pura. Assim como o pai tolera a insolência de seu filho. E agora vem aqui o próprio Krishna, no verso 44, dizendo, assim como o pai tolera a insolência do seu filho, um amigo tolera a impertinência do outro amigo, quando o amigo é impertinente, ou uma esposa tolera a familiaridade de seu parceiro, ou seja, quando a esposa tolera todas essas imparcialidades que acontecem com relação a ela estar casada com o marido e ela ter que conviver com sua família. Por favor, tolere os erros que acaso eu tenha cometido contra ti. Então, por favor, Deus, por favor, Krishna, por favor, tolere todos os erros que acaso eu tenha cometido contra ti. Então, aqui está demonstrando, nesse verso, como devemos assumir essa posição de humildade perante nós mesmos, né? Porque quando nós não somos humildes, nós não nos perdoamos e nós também não perdoamos o outro. E para esse crescimento espiritual transcendental em direção a Deus, para que a gente possa aumentar essa quantidade de perdão dentro de nós, nós devemos pedir a Deus a sua misericórdia, pedir a Deus que Ele tolere os nossos erros e a gente tem que sair desses erros. Porque pedir a Deus, Deus me desculpe, eu errei, Deus me desculpe, eu errei, e continuar errando, e continuar falando as mesmas coisas, e continuar rodando em círculo, sem chegar a nenhum lugar, a gente não pode nunca se expandir nossa consciência, evoluir, eu ia dizer evoluir, a nossa, em evolução e expansão em nossas consciências. Porque Deus, ele é pura misericórdia e ele tolera todos os nossos erros. Por que nós não devemos tolerar os erros dos outros? Vamos ver aqui o que Srila Prabhupada nos diz. Salve Srila Prabhupada. Os devotos de Deus, de Krishna, cultivam vários tipos de relacionamentos com o Senhor Supremo. Alguém pode tratar Deus, Krishna, como um filho, como um esposo, e ao devoto que o estima, como um amigo, como seu senhor. Krishna e Arjuna relacionam-se em amizade. Assim como o pai tolera, ou o marido, ou o amo tolera, o Krishna também tolera. Então, aqui a gente vê o ápice da tolerância divina, o ápice da tolerância de Deus, o ápice de Deus tolerar nossos erros, nossas falhas,
E muitas vezes a gente não quer tolerar o erro do outro, a gente quer apontar o dedo para o outro e esquecer de nós mesmos, quando nós devemos passar por esses testes, essas provas, essas expiações, como dizem os espíritas, para que a gente possa se elevar cada vez mais dentro dessa plataforma transcendental, essa plataforma do amor a Deus. Então, Srila Prabhupada nos mostra que nós podemos ter vários tipos de relacionamentos com Deus. E ele cita os devotos que estão em Bhakti Yoga, que estão em Yoga da devoção, em união a Deus através da devoção, que pode se relacionar com Deus, pode ter Deus como seu filho. A gente pode até achar estranho, mas dentro da filosofia Bhakti Vedanta, a filosofia da Yoga da devoção, Deus, ele tem seus passatempos, nós mergulhamos nesses livros, nessas escrituras sagradas autorizadas, e podemos encontrar Deus para que a gente possa o tratar como um pai ou o tratar como um filho, de se relacionar com Deus a nível parental, a nível familiar, ter Deus como nosso parente nas nossas vidas, ter Deus como nosso amigo, ter Deus como nosso amor, um relacionamento mais aprofundado, com um relacionamento onde você mergulha nessa relação com Deus mais afetiva, onde você no dia a dia você pode trocar 24 horas por dia sua lembrança com Deus e sua reciprocar com Deus. A gente reciproca com todos, a gente reciproca com um animal de estimação, a gente reciproca com o pai, com a mãe, a gente reciproca com o amigo, com o chefe, e a gente esquece que a gente também pode, porque não se reciprocar com Deus e escolher Ele para desenvolver a nossa estima, para desenvolver o nosso apego. O único apego que nós devemos ter é com Deus. O resto, esses apegos materiais vão nos condicionar cada dia mais, cada vez mais para a ilusão. E assim podemos ter o Senhor como nosso amigo, como meu Senhor, amado Senhor. E dentro da leitura da Bhagavad Gita, dos versos da Bhagavad Gita, durante todo esse processo todo, Krishna, que é a suprema personalidade de Deus, e Arjuna, que é o seu amigo, eles travam uma amizade onde Arjuna, ele vai chegar, Arjuna, ele vai dizer assim, Senhor, eu não quero lutar, eu estou com medo, me ajude, faça com que eu ultrapasse todo esse processo meu de insegurança, de medo, me ajude. Então, assim, muitas vezes a gente se desabafa com pessoas que não estão nem aí para a gente, só escuta e depois esquece, dá algum recado e depois vai embora. E a gente, nesse processo, a gente pode buscar a pessoa mais exata, a pessoa mais perfeita, a pessoa que vai estar nos ouvindo e vai estar nos falando através da nossa intuição, que é o próprio Deus, o próprio Krishna, a própria personalidade de Deus na Bhagavad Gita, na filosofia védica, porque essa filosofia nos mostra Deus como uma pessoa suprema e através dos N estudos dentro das escrituras, dos shastras autorizados, nós podemos entender Deus como uma pessoa, ter Deus como nosso amigo, nosso amado, nosso amante, nosso pai, nosso amor, porque a gente se dedica tanto às coisas materiais e às pessoas condicionadas, que muitas vezes nos decepcionam e a gente entrega a nossa vida para essas pessoas e a gente continua se decepcionando. Mas se você fizer um teste e você entregar a sua vida a Deus, aí você vai ver, vai haver uma reciprocidade tremenda no seu coração, quando você vai ouvir Deus o tempo todo, lhe guiando para a senda do melhor que Ele pode fazer por você, e você fazer por você mesmo, saindo desse condicionamento, que é o próprio condicionamento de viver numa plataforma atrelado a sentimentos que não vão fazer você evoluir. Esse sentimento de buscar, praticar o perdão, quando você pratica o perdão, você evolui. Quando você não pratica o perdão, você estaciona, você fica com sua consciência sem expansão de consciência, sem evolução de consciência e fica atrelado a N coisas, a N grilhões, cordas, que lhe prende mais e mais, ele condiciona cada vez mais aqui neste mundo material. És o Senhor Supremo que deve ser adorado por todos os seres vivos. Então, eu me prostro para te oferecer minhas respeitosas reverências e pedir tua misericórdia. É assim que a gente deve orar, que a gente deve se comunicar com Deus e não chegar
para Deus, para Krishna, para Buda, Alá, Jeová, Oxalá, Krishna, e ficar pedindo, como se Deus fosse um comerciante que tivesse a obrigação de nos dar, além do que Ele nos dá todos os dias de nossas vidas, né? Então, peço a tua misericórdia e peço que o Senhor tolere a minha ignorância, porque é dentro dessa ignorância que eu não encontro a saída para praticar o perdão. Eu sou Ana Cláudia Chandra, do Easy Espiritualidade, aqui hoje iniciando a plataforma Encontre Soluções para os Seus Problemas, na plataforma de Praticando o Perdão. Que Deus nos ilumine, que Deus nos ajude, para que a gente possa crescer em consciência de Deus, em consciência de Krishna, e possa buscar essa tolerância para nós, porque nós também precisamos nos tolerar, porque nem todos os dias a gente está 100%, e a gente possa também ter tolerância com os outros, ter tolerância com o mundo, ter tolerância com nossos problemas, ter tolerância com os nossos dilemas e nos elevarmos à plataforma transcendental do amor. Com gratidão, encerro mais um dia.